aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é mostrar para vocês o enunciado da questão e vou marcar aqui algumas ideias-chave do enunciado, porque é fundamental a interpretação de texto desse enunciado para você saber exatamente o que é que está acontecendo, o que é que você tem de informação e o que é que você quer. Tá? É fundamental você interpretar corretamente para que você tenha sucesso na sua resolução. Tá? Então vamos lá. A figura abaixo, que é este gráfico aqui, mostra a posição em função do tempo para uma colisão entre dois carros numa pista onde o atrito pode ser ignorado. Ou seja, é um problema de colisão, tem um carro, tem dois carros, carro 1 e carro 2, e não tem atrito, tá bom? E esse gráfico fala ele mostra a posição versus o tempo, tá bom? O que mais? O carro 1 tem uma inércia de 1 kg, o carro 2 tem uma inércia de 5 kg. Então temos essas duas informações aqui. A massa, ou melhor, a inércia dos dois carrinhos são dadas, ok? E além disso, as posições e o tempo são dados através do gráfico, tá bom? O que ele pede é desenhar em um gráfico a velocidade em função do tempo para a colisão, indicando claramente os valores numéricos das velocidades, ou seja, você precisa fazer de maneira completa o exercício. E o que você quer? Você quer a velocidade, tá bom? A velocidade vai ser V é igual a delta x sobre delta t, tá bom? Que é o que? É x final menos x inicial sobre tempo final menos tempo inicial. Para os dois carros, você tem todas as informações. Então aqui é antes, aqui é depois e aqui em pretinho é a colisão. Você tem todas as posições iniciais e todas as posições finais em cada um dos tempos. Então esse exercício é um exercício basicamente de leitura de gráfico. Vou usar então, vou primeiro anotar aqui o que é que eu tenho. Tenho a massa do carro 1, que é 1 kg, e a massa do carro 2, que é 5 kg. Isso aqui, bom, esse problema tem duas partes. As massas eu vou usar na segunda parte. Então primeiro eu vou fazer a leitura do gráfico, tá bom? Vamos lá. Eu preciso, vou escrever novamente aqui, que é delta x por delta t, é a velocidade que é o que eu quero, tá bom? Então o que eu preciso? Eu preciso saber quem que é o x final, quem que é o x inicial e em quais tempos. Então vamos lá, vamos ler o gráfico, tá? Então sem confundir, tá bom, gente? O carro 1 é este, aqui é o carro 1, aqui é o carro 2, aqui é o carro 2, tá bom? O carro 1 é o de baixo, o carro 2 é o de cima, isso pode confundir. Então vamos lá. Vamos separar aqui então. Primeiro vamos calcular as velocidades antes. Então só primeiro a metade da esquerda do gráfico a gente vai olhar, tá bom? E vamos primeiro olhar o carro 1. Então essa parte de baixo. Antes de calcular a velocidade, a gente precisa saber as posições. Então, qual é a posição inicial do carro 1? Esta aqui, menos 0,3 metros. Então, as unidades estão aqui, tá bom? Metro e segundo, então eu não vou ficar colocando aqui, só para eu focar no valor, tá bom? Então, o x inicial aqui do carro 1 é menos 0,3. O x final é esse aqui, que é 0,3, o t inicial é em 0 e o t final é 1, certo? 1 segundo. Isso me diz o que? A velocidade inicial do carro 1, que é x final menos x inicial. X final é 0,3, x inicial é menos 0,3. T final é 1, T inicial é 0. Isso me dá 0,6 metros por segundo. Agora do carro 2. X inicial do carro 2, então é aqui em cima. X inicial é esse aqui, 0,5 metros.
no tempo inicial, que este aqui, 0. Tá? E o x final do carro 2 é este aqui, é 0,4. No tempo final de 1 segundo. Vejam que eu só estou lendo o gráfico, o que não é algo trivial, porque se você se confundir, você perde tudo. Então é algo que tem que ser levado com uma atenção especial, tá bom? Então a velocidade do segundo carrinho no instante inicial vai ser x final menos x inicial. Então x final é 0,4, x inicial é 0,5. No tempo final 1 menos tempo final 0. Isso aqui então é menos 0,1 metros por segundo. Tá bom? E aí a gente faz a mesma coisa para depois. Então vamos lá. Carrinho 1, quem que é o meu x inicial? Note aqui que a colisão acontece num intervalo de tempo de 0,2 segundos, que é essa faixa cinza. Tá bom? Então, depois da colisão, ou seja, a partir de 1,2, o carro 2 e o carro 1 vão ter uma velocidade final bem definida. Tá bom? Então vamos lá. Qual é a posição inicial do carro 1? Esta aqui. Carro 1, posição inicial é esta aqui, que é 0,3, num tempo inicial de 1,2, porque a colisão durou 0,2 segundos. Tá bom? E a posição final dele é esta aqui, do carro 1, é menos 0,1 metros, num tempo final de 2,2. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Que a velocidade do carrinho 1 no instante final vai ser x final é menos 0,1, x inicial é 0,3, tempo final é 2,2, tempo inicial é 1,2. Isso me dá menos 0,4 dividido por 1, então é menos 0,4 metros por segundo. Agora do carrinho 2, tá? X inicial do carrinho 2 vai ser este aqui, é 0,4, tá bom? No instante inicial de 1,2 segundos, enquanto que a posição final do carrinho 2 é esta aqui, que é 0,5 metros no instante final de 2,2, o que nos dá a velocidade do carrinho 2 no instante final, que é, usando a mesma equação, x final é 0,5, x inicial é 0,4, tempo final é 2,2 e tempo inicial é 1,2, o que nos dá 0,1 dividido por 1, que é então mais 0,1 metros por segundo. Tá bom? Então aqui no cantinho eu vou resumir esses resultados. Então a velocidade do carro 1 antes é 0,6 metros por segundo. Depois o carrinho 1 vai ter uma velocidade de menos 0,4, tá? Ou seja, ela era positiva e virou negativa, ou seja, ele estava indo em uma direção positiva, bateu, colidiu com o carro 2 e voltou, a velocidade dele ficou negativa, então ele está retornando. Graficamente, como eu vejo isso, a inclinação do gráfico do carro 1 é positiva antes e é negativa depois, tá? Enquanto que o carro 2, de azul, a velocidade do carro 2 antes ela é menos 0,1 e depois ela é mais 0,1. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Que antes o carrinho estava vindo, por exemplo, da direita para a esquerda, colide com o carro 1 e muda a direção do movimento, então ele passa aí para a direção da direita. Isso graficamente pode ser visto, a velocidade aqui, a posição diminui a inclinação do gráfico, a inclinação do gráfico é a velocidade, e depois da colisão ela aumenta.
tá bom? Então, são esses aqui, a leitura do gráfico, só a leitura do gráfico, e usando essa equação aqui, da velocidade, eu consigo obter as velocidades a partir de um gráfico de x por tempo, a posição pelo tempo, tá bom? E aí eu faço o gráfico usando essas velocidades aqui, tá bom? Então, eu vou criar um novo gráfico, vou postar aqui o gráfico de velocidade da prova e é isso. Então, novamente eu vou reescrever esses aqui, tá bom? E aí vou colocar todos eles aqui no gráfico. Note que são valores, não tem uma dependência temporal, então todas essas velocidades são constantes. Então, da mesma forma como no gráfico de posição por tempo, aqui antes da colisão é antes, e aqui do lado direito é depois. Aqui eu vou definir o meu zero, aqui eu vou chamar de 0,6, portanto aqui menos 0,6, que eu não vou usar. Aqui vai ser 0,4, e aqui eu vou chamar 0, aqui eu vou chamar 0,1 e aqui eu vou chamar de menos 0,1, tá bom? Então agora eu vou preencher. Então inicialmente o antes vai ser esses dois valores aqui. Então eu vou marcar de azul, tá? Então aqui vai ser o do meu carro 1. Eu vou marcar de vermelhinho o carro 2, que é menos 0,1. E no final, o carro 1 vai ter menos 0,4 e o carro 2 vai ter 0,1. Então agora eu conecto eles. Tá? E este é o meu gráfico da velocidade. Então, recapitulando, eu fiz a leitura do gráfico, usei a equação da velocidade, tá bom? E obtive as velocidades e preenchi no meu gráfico, tá bom? Então agora vamos para a letra B. A colisão é elástica ou inelástica? Justifique. Essa é uma ótima pergunta conceitual para saber se os alunos estão entendendo o assunto, tá bom? Porque o que a gente tem aqui? A gente tem dois carrinhos que colidem, tá bom? E mudam a velocidade. Então muita gente acha que a velocidade vai se conservar, mas não é esse o fenômeno físico. O que se conserva é o momento, tá bom? E vamos lá. Temos três tipos de colisão. Temos a colisão elástica, a colisão inelástica e a colisão totalmente inelástica. Para as três colisões, o momento sempre se conserva. E o detalhe é que a energia cinética ela só se conserva na colisão elástica. Então, de que forma você pode analisar aqui esse gráfico? Porque o momento vai se conservar sempre. Se você fizer aqui conservação de momento, não é uma justificativa válida, porque para os três tipos de colisão, o momento vai se conservar. Então você tem que fazer uma análise de energia. Tá? Então se você calcular a energia cinética antes, energia do sistema antes, que é a energia cinética do carro 1 antes, mais a do carro 2 antes, e depois calcular a energia cinética final, que é a energia cinética do primeiro antes, mais a do segundo antes. Se a energia cinética for igual, se ela se conservar, a colisão é elástica. E se não se conservar, ela é inelástica. Tá bom? O detalhe é que a colisão inelástica, a velocidade dos dois carrinhos no final é a mesma. Então aqui no gráfico, você veria as duas linhas juntas. Então só de ver o gráfico dá para saber que não é uma colisão totalmente inelástica. O detalhe é saber se ela é completamente elástica, ou seja, colisão elástica, ou se ela é inelástica. Tá? Uma forma de fazer é isso aqui que eu acabei de escrever, calcular a energia cinética e ver se elas são iguais. Só que existe uma forma mais direta de ver, que é um conceito super importante chamado velocidade relativa. Tá bom? Então aqui, o que é velocidade relativa?
velocidade relativa do carrinho 1 e do carrinho 2 é a diferença entre as velocidades. E eu faço essa análise antes e depois da colisão. Então a velocidade relativa antes é a diferença entre as velocidades dos dois carrinhos, antes e depois, tá bom? Então no caso aqui vai ser o que? A velocidade do carrinho 2 antes é menos 0,1 e do carrinho 1 é 0,6. Isso aqui dá menos 0,7. É a diferença entre as velocidades dos carrinhos antes. E se eu calcular a diferença da velocidade, ou seja, a velocidade relativa no final, ou seja, depois da colisão, que é a mesma coisa, isso aqui no final, você vai ter que é 0,1 menos 0,4, que é mais 0,5 metros por segundo. Tá? A colisão elástica, a velocidade relativa, ela se mantém a menos de um sinal, ou seja, V, velocidade relativa antes, é igual a menos o módulo da velocidade relativa no final, ou seja, a velocidade relativa troca. Então, graficamente, o que é essa velocidade relativa? É a velocidade do final menos a do início. Então, é a do segundo menos a do primeiro. Então, essa aqui é a velocidade relativa no início e essa aqui é a velocidade relativa no final, tá? E dá pra ver pela quantidade de quadradinhos, de fato a velocidade relativa antes é maior do que a velocidade relativa do final em módulo. Ou seja, no caso aqui, isso aqui implica que a velocidade relativa do início é diferente da velocidade relativa do final e, portanto, a colisão é inelástica. Tá bom? Em particular, se fosse completamente inelástica, a velocidade relativa no final seria zero, porque a diferença das velocidades seria zero. Tá bom? Então é isso, gente. Essa é uma segunda forma de analisar se a colisão é elástica ou se é inelástica, ou se é completamente inelástica. É uma forma bem mais direta de ver, inclusive no gráfico. Tá? Só na leitura do gráfico dá para saber que é uma colisão inelástica, por causa que a velocidade relativa antes e depois em módulo não é o oposto, tá? Mas também dá para fazer por esse método aqui de calcular a energia cinética, só que aí é uma conta mais extensa, principalmente pelo fato de você ter que quadrar as velocidades, tá bom? E é isso então, resolvemos a questão. No fim das contas a colisão é inelástica e o motivo é que a velocidade relativa antes e depois ela não é igual ao negativo do módulo, tá bom?